Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Annelise de Carli. Ela está falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ela tem formação na área de comunicação, tem um mestrado, doutorado, sempre na Federal do Rio Grande do Sul, e a pesquisa dela tem o título Entre o Visível e o Sentido, a comunicação como um pensamento por imagem. O que me chamou a atenção foi essa ideia do pensamento por imagem. O pessoal do canal tem visto aí gente de várias áreas do conhecimento, né? Então, vai ser interessante aí o pessoal que tem esse interesse pelas imagens, né? Tem a ver com a arte, tem a ver com uma forma também de, de entender o que é o pensamento, né? Até de uma forma mais ampla. Eu queria, então, agradecer muito sua presença e já vou passar a palavra para você se apresentar, falar como é que foi essa pesquisa, a escolha do tema, e a gente vai conversando. Obrigado pela presença no canal e boa noite, né? Boa tarde, boa noite, para quem está assistindo aí, dependendo da hora que for também. Maravilha. Caio, obrigado pelo convite. Eu fiquei bem feliz quando eu recebi a tua mensagem para participar aqui do projeto, do Conversações Filosóficas, porque eu tinha recém descoberto teu canal por causa de uma conversa com uma outra amiga e gostei muito da ideia, gostei muito do formato despretensioso, gostei dos temas abordados e aí poucos dias depois estava lá o teu convite, então fiquei bem feliz. Aí depois fui futricando lá nos mais de 200 vídeos desse canal imenso, encontrei outros amigos ali, foi bem bom. Mas então é isso aí que você falou, assim, eu me formei na comunicação, fiz toda a graduação e a pós-graduação nessa área, na comunicação, mas sempre com um pezinho em outras áreas que eu acho que ajudam, assim, a complexificar um pouco disso que a gente chama a teoria da comunicação. Então, eu sempre estava com um pezinho lá na antropologia, onde eu estou agora organizando minhas pesquisas depois do doutorado, e um pezinho na filosofia, porque eu sempre fui muito próxima disso que se chama a teoria da imagem, mas que ultimamente eu tenho preferido chamar de filosofia da imagem por uma série de questões, enfim, outras coisas. Então, eu estou sempre nessa esquina, assim, um pouco interdisciplinar, um pouco indisciplinada, que eu acho que, no fim, dificulta o trabalho da gente, mas ajuda a encontrar uns problemas, assim, que a gente não encontra fazendo uma carreira muito linear, né? Então, eu participei de um projeto de pesquisa na França em 2018 e 2019, e lá eu me aproximei bastante dessa discussão sobre as telas e a fenomenologia das telas. E, além disso, eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Imaginários, que é filiado a um centro internacional de pesquisa sobre o imaginário. Então, essas duas áreas são bem importantes assim, no meu trabalho. E, não menos importante, aqui em Porto Alegre, com um grupo de amigos, já faz 8 anos que a gente cria e mantém uma associação de ensino e pesquisa independente, chamada APPH, Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades. E isso não está assim no nosso currículo de formação, mas eu acho que isso forma bastante essa maneira de se relacionar com uma série de problemas que a gente trabalha na academia, mas que na verdade dizem muito dos nossos valores, né? Então é um lugar que a gente está sempre criando grupos de pesquisa que são abertos, fazendo encontros de pessoas de diferentes áreas do conhecimento. Então tem uma circulação bastante grande ali de conversações, sempre transdisciplinar. E eu acho que isso também me formou bastante. Então não podia não citar a PPH ali como um pilar importante assim para mim, para minha formação, de quem eu sou hoje assim, para trabalhar. Uhum. E conta então como é que você organizou essa sua pesquisa do doutorado que você concluiu. Foi esse ano que você terminou o doutorado? Sim, no meio da pandemia. Ah, no meio da pandemia? Nossa, então É deve isso ter sido. mesmo. Você fez. Como é que foi a defesa? Foi online? Totalmente online, banco online, público online, mãe online, foi emocionante. Não. Mas funcionou. A parte boa, assim, dessa dificuldade foi conseguir, de fato, ter a banca que eu queria para me avaliar, porque não tinha esses percalços de agenda dos avaliadores,
mas é um pouco estranho. De qualquer maneira, foi até curioso que a minha defesa tenha sido online, porque tem a ver com o cenário do meu problema de pesquisa. Eu fiquei bastante preocupada com um problema que eu fui percebendo de maneira progressivamente vertiginosa assim, no campo da comunicação, que é uma espécie de confusão entre imagem e imagem técnica, principalmente a visual. Isso tem muito a ver com esse contexto, que é o contexto do que eu chamei de tecnocultura visual. Eu fiz essa junção assim de dois termos que são importantes para o campo de pesquisa, para situar um pouco melhor, assim, características um pouco mais visíveis, isso que desde os anos 60 as pessoas têm chamado de civilização da imagem, né? Que é uma maneira um pouco ampla demais, né, de falar, porque pode ter mil interpretações a respeito do que seja civilização, do que seja imagem, e principalmente essa imagem no singular. Então, achei que seria mais interessante se a gente situasse nessas duas formas. Tecnocultura é um termo que, pelo menos desde os anos 90, tem sido publicado, mas ele é bastante trabalhado por quem pesquisa as TICs, as tecnologias de informação e comunicação. No Brasil, ele é principalmente tratado por um teórico que eu gosto muito, que é o Muniz Sodré, que recentemente se recuperou da Covid. Todo mundo ficou bem feliz de ver ele de volta assim, à atividade. E a ideia é que esse contexto da tecnocultura, que também é trabalhado por outras pessoas, pelo Marshall McLuhan, enfim, esse contexto tem uma forma específica de apresentação contemporânea, que é através das mídias digitais, dando um protagonismo nas imagens técnicas visuais. Então, o Lipovetsky vai falar de uma espécie de estetização de todas as formas comunicativas contemporâneas. A gente vai ter uma progressiva extensão do corpo, aí no sentido bem McLuhaniano, de tratar as tecnologias como uma espécie de extensão do corpo. Então, a problemática da imagem começa a ficar ainda mais evidente, só que com uma roupagem nova, né? E o meu problema apareceu aí. Se a gente tem, assim como é um problema clássico na história da filosofia da comunicação também, tomar a imagem como mediadora, nos processos de comunicação, um tipo específico de imagem estava fazendo a mediação. E aí me interessou tentar fazer uma espécie de desachatamento desses dois conceitos, que imagem técnica visual, que estavam deixando invisibilizados uma série de problemas, de dificuldades de entender como é que estavam se dando a comunicação contemporânea, esses processos das comunicações contemporâneas, porque, enfim, estavam apagando o seu próprio funcionamento, né? Então, foi mais ou menos esse o dilema inicial para ir atrás de pensar o que os teóricos da filosofia da imagem pode ajudar nisso, né? O que uma fenomenologia da percepção contemporânea, que foi aquilo que eu pesquisei em Lyon, como eu falei no início, podem ajudar a pensar essa tecnocultura visual. Então, tudo isso para dizer que fez muito sentido fazer a defesa dessa tese pela tela. Foi, curiosamente, territorializado. Uhum. E é um trabalho teórico, o seu doutorado, sobre a teoria dessa civilização da imagem, enfim, esse outro termo. Você também utiliza exemplos, você pratica essa teoria em exemplos? O seu foco é mais a teoria mesmo disso? A tese é um trabalho teórico. Eu senti assim, que eu queria fazer uma espécie de perseguição dessas imagens técnicas, visuais, como elas estavam acontecendo nos processos de comunicação, mas antes de fazer isso, eu precisava dar um passo atrás e me perguntar, bem, como isso acontece, né? Então, a tese que acho que ainda é um trabalho inacabado, assim, o começo de um trabalho que eu pretendo continuar, procurou dar condições para que a gente vá lá e persiga esse desdobramento da imagem nos processos contemporâneos. Então, por enquanto, esse primeiro momento foi um trabalho teórico disso, de pensar esse desachatamento desses dois termos. E depois a gente pode ver isso funcionando. Porque minha preocupação principal era dizer assim, ei, não é por acaso que essas coisas, essas grandezas são tomadas como sinônimos, né? Isso é sintoma de algo, isso não é pouca coisa. É um trabalho que é bem caro para quem trabalha com a teoria do imaginário, que é levar a sério o senso comum, que é pensar, existe algum motivo para que tal coisa se propague e outra não. E
E eu encontrei alguma maneira, assim, para ensaiar uma resposta sobre por que isso estava acontecendo no trabalho do Jean-Jacques Lambourget, que é um filósofo francês contemporâneo, e no trabalho do Willem Flusser, que é um filósofo tcheco-brasileiro que faleceu há poucas décadas, que estava tentando propor o que ele chamou de pós-história. Então, na coadunação desses dois, eu achei que seria possível criar uma base teórica, né, que explicasse filosoficamente o problema desse achatamento desses dois termos. Né? Porque tem muito na área da comunicação uma espécie de desvio midiático, no sentido de que o trabalho normalmente seria de perseguir a manifestação das imagens técnicas visuais, né, no corpo da mídia, e não dá espaço para esse passo anterior, dizer assim, não, mas por que elas estão sendo chamadas desse jeito, por que elas estão sendo operadas como sinônimo de imagem lato sensu, né? Quais são as dimensões epistemológicas que estão sendo apagadas por causa dessa prática do senso comum. E porque, principalmente, elas estão sendo supervalorizadas, né? Porque não é à toa que elas poderiam ser sinônimos de várias outras coisas, né? Por que imagem hoje em dia não é sinônimo de imagem técnica sonora, né? A gente não chama som como sinônimo de imagem tão imediatamente quanto a gente coloca lado a lado imagem e figura, ou imagem e visualidade, principalmente visualidades assim, de duas dimensões, representacionais, enfim. Uhum. E se você puder, assim, pensando em quem não está familiarizado com essas teorias, tentar definir a relação dessa imagem com esse imaginário, porque me parece que são coisas distintas. O que seria esse imaginário? Eu sigo nessa definição, porque tem muitos braços do que seria imaginário, né? Eu acho que é mais produtivo pensar imaginário não como uma coleção de imagens ou como uma coleção de representação, que é um modo de significar essa palavra, mas como uma outra proposição que é pensar não só uma coleção de imagens, mas um sistema organizador da forma como essas imagens estão colecionadas. Então, é como se fosse uma forma de pensamento. Então, se a gente tem, por exemplo, na proposição clássica do Gilbert Durand, a gente tem alguns regimes do imaginário, como ele chamava na época. Mas a gente vai ter outras representações, como, por exemplo, do Willem Bourget, que é o que eu trabalho na tese, que me interessa um pouco mais, de pensar o sistema imaginário não como uma coleção simbólica, coleção mítica, coleção arquetípica, mas uma forma mesmo da organização do pensamento. Então, ele vai usar aquela definição tradicional de duas, se existiriam pelo menos duas grandes tendências do pensamento, né? No mínimo duas, que ele chama de pensamento diurno e noturno, bem na esteira do Bachelard, que ele é um filósofo que se preocupa com a herança do Bachelard, claro, de uma maneira diferente, né? Assim como o Durand deu uma atualizada no Bachelard, o Lambourget vai dar uma atualizada na atualizada do Bachelard, mas ele preserva as palavras, e aí ele tenta organizar, de alguma maneira, duas tendências que falam de um pensamento que é monista e outro pensamento que é dualista, no sentido de que o pensamento dual, o pensamento representacional, estaria ligado a essa tendência do pensamento diurno, e o pensamento monista, o pensamento noturno, explicaria uma relação tanto quanto mágica com os fenômenos. Então tem uma relação bastante próxima com uma discussão que vai aparecer nas Palavras e as Coisas do Foucault, uma discussão bastante próxima com o pensamento selvagem no Willem Bourget. Uma coisa muito importante que aparece em outro livro do Durand chamado Ciência do Homem e Tradição. Então é um debate bastante tradicional, mas a ideia aqui, o pulo do gato, que é o que me interessa, é pensar que essas duas grandes tendências, elas não só explicam o mundo, como elas atualizam, certificam e dão condições para a criação de um mundo específico, né? E um mundo aí considerando a criação do corpo que habita esse mundo. E nesse contexto da tecnocultura visual digital, a gente já tem uma espécie de afunilamento das possibilidades de criação desse corpo, né? Então, se a gente não está atento a outras possibilidades
que também a gente poderia se utilizar para estar habitando esse mundo, a gente vai usar só aquela da imagem técnica visual, do corpo digitalizado, né, que está falando de uma espécie de representação de si. Esse tipo de explicação que permite que a gente pense na esteira do McLuhan as tecnologias como uma extensão do corpo, né? Como se meu computador, o meu mouse, o meu telefone fosse algo que aumenta as minhas possibilidades de ação no mundo, né? Quase como se eu tivesse total domínio sobre a técnica, né? Invisibilizando uma série de mediações, uma série de interrelações, como, por exemplo, o efeito que as técnicas fazem em mim, para dizer o mínimo, né? Ou o efeito que essas formas de mediação causam num tipo de socialidade, né? Que é a crítica do Moniz Sodré, falando que a nossa socialidade muda por causa dessa mediação tecnocultural. Então, é para visualizar essas outras possibilidades que tem a sugestão dessa terceira via, que é o que eu comecei a chamar de pensamento por imagem, como resposta a uma forma que o próprio Bourdieu usa para falar isso, que é o tal do pensamento complexo, que o Morin já vai falar também, que seria uma espécie de acordo entre esses dois tipos de pensamento. Então, eu encontro um meio do caminho, eu encontro, em alguns momentos da vida, eu sei estrategicamente vou usar essa forma de pensar, em outros eu vou usar outra forma de pensar, né? Aquela velha história da pessoa que lê o jornal, mas vai na missa, né? E eu acho interessante isso, porque é uma espécie de democracia, assim, do pensamento, mas acho que dá para complexificar um pouco isso, um pouquinho mais, e a maneira como eu tento fazer isso é pensar que tem uma espécie de contrato que a gente faz que não é exatamente coerente, né? Que a gente tem uma existência relacional desses dois tipos de pensamento. Eles não estão... a gente nunca está num modo total ou no outro, né? Que é, por exemplo, a crítica do Latour, no Jamais Somos Modernos, né? Mas a gente está sempre assim, em função de algo, né? Em função de alguma desses dois polos. E uma vez que a gente naturaliza, por exemplo, a existência da imagem somente na sua faceta técnica e visual, a gente dá preferência a um tipo de pensamento, né? E eu não estou falando que é necessariamente pensamento dualista, muito pelo contrário, né? O pensamento monista, mágico, também aparece como uma forma de atualização dessa mediação da imagem técnica visual. Mas a gente precisa justamente do contraponto, né? Da possibilidade de lembrar que existe também, no mínimo, uma outra grande tendência, né? E aí vivendo nessa espécie de acordo nada coerente, né? Um contrato que a gente assina cada um com uma das mãos e usa cada um desses contratos quando nos convém. E quais seriam essas outras imagens possíveis? Como é que você pensa isso? Eu gosto de explicar isso das outras imagens com um termo que eu acho engraçado de falar, mas que geralmente funciona, que é falar da imagem das tripas. Quando a gente está lidando com um mundo mediatizado, no sentido de um mundo quase mediado totalmente pela representação, tem fotografia de tudo, ontem teve a bomba, a explosão no Líbano, então, né, a gente já tinha muitas representações do acontecimento que tinha acabado de acontecer. A gente tem uma espécie de experiência quase imediata com o representado, né? E o problema disso é que se cria uma espécie de experiência presente que simula o efeito daquela outra imagem, que não é a imagem que a gente tem disponível num dispositivo, num aparato, né? A gente pode acessar ou não essa imagem, por mais que ela esteja na nossa frente. Porque a diferença entre uma imagem técnica e uma imagem que não é técnica seria justamente o fato de uma depender do acesso através dos sentidos e a outra não. É aquela velha história da gente dizer que tem um escopo de sentidos que poderia complexificar o acesso à imagem, o cheiro, o gosto, o tato, o sabor. O Merleau-Ponty vai trabalhar isso como uma espécie de dado da percepção que vem sujo, né, sempre cheio de todas essas sensações misturadas, e só depois, né, elas são divididas no segundo momento sobre qual origem sensória cada uma teve. Mas a imagem das tripas, ela prescinde do sensório.
A imagem das tripas ocorre no corpo da gente, mas não o corpo esse, o corpo sensório, mas um corpo sem órgãos. Ele ocorre naquele momento em que há transformação. Então, é um pouco até difícil fazer esse tipo de comparação entre duas coisas, porque as duas partem de dois pontos muito diferentes. Enquanto estou falando de imagem técnica, eu estou provavelmente falando de uma visão de mundo que coloca um conceito antes e a imagem depois. Quando estou falando da imagem das tripas, eu estou falando de uma visão de mundo que está falando de uma anterioridade ontológica da imagem. Ela precede o conceito, ela dá condição para o acontecimento do conceito. E principalmente a ideia de que a imagem simbólica, essa das tripas, ela pode acontecer ou não. Ela independe da imagem. Ela depende de uma situação relacional em que os sujeitos se encontram ou não, o simbólico, ou a imagem, ou algo assim. Um bom exemplo para materializar esse tipo de problema são sonhos. A gente tem relações com os sonhos que são muito fortes, por vezes mesmo quando os sonhos são muito banais. Então, tem um exemplo bem bacana do James Hillman a respeito de um sonho com o Chevrolet e a irmã. E ele escreve de uma maneira muito engraçada nesse texto, chamado Uma Investigação sobre a Imagem. Ele escreve de uma maneira muito engraçada que é surpreendente a gente pensar que num sonho a irmã vai ser menos importante que o Chevrolet. Mas por algum motivo, a pessoa que sonhou aquilo tem a mais nítida sensação que a coisa mais importante do sonho é o Chevrolet. Então é curioso porque aí a gente vê funcionando um pouco essa lógica do independe da forma como ela se materializa. O que importa quando a gente está falando da imagem das tripas é o efeito que ela causa. E nessa esteira dos efeitos é que a gente consegue perceber a transformação, né? Quando havia um sentido, uma explicação e ela se transforma em outra, ou havia simplesmente um plano de emoções e ele se transformou em outro. É nesse sentido que a gente persegue, ou que a gente percebe a existência da imagem das tripas, não é através dos sentidos, né, dos olhos, ou enfim, por aí. E a imaginação, como é que fica essa capacidade de fabulação? O dilema para mim, que eu tento apontar no momento final da tese, tem a ver com isso do problema da imaginação, né? Onde está a imaginação? Porque, assim, o que acontece? Tem uma espécie de pessimismo que ronda a discussão sobre a tecnocultura visual, que é um pessimismo que está projetando uma espécie de embotamento da imaginação. Qual é a lógica? A lógica é que, como a gente está na civilização das imagens, a gente está tendo o tempo todo contato com muitas fotos, vídeos, enfim, representações de tudo, a gente nem vive com o mundo diretamente, a gente vive mediado por outras representações do mundo, como se não tivesse sido sempre assim, mas enfim, o fato da gente estar o tempo todo cercado por representações do mundo faz que a gente se afaste do mundo e aí não precise rechear o mundo de outras coisas. Então esse é o tipo de argumento que é bastante pessimista a respeito da civilização da imagem, que está falando sobre uma diminuição na capacidade da imaginação, dado que a gente estaria cada vez mais povoado de imagens dos outros. Imagens outras. E qual é o problema aí? O problema que eu proponho também no final da minha tese é aquele problema que o Riley tinha proposto lá sobre o Descartes, há muitos anos atrás. Quero dizer, olha só, na verdade essa construção aí cartesiana não faz muito sentido, minha gente, porque isso aqui é um erro, é uma comparação errada, porque está fazendo uma comparação entre duas categorias que são incomparáveis. É o que ele chama de erro categorial. E aí eu pego emprestado isso aí, que ele ajudou a construir o argumento dele contra o Descartes, para falar sobre esse problema e desse pessimismo sobre a civilização da imagem, porque é um erro categorial se eu coloco em comparação coisas que são incomparáveis no sentido, como eu já disse, imagem e imagem técnica visual, né? Se estou falando de imaginação, eu estou falando de imagem, né? Imagem técnica visual é uma forma de saída, já é uma expressão, é um segundo momento, né, da produção de imagem. Quando a gente está trabalhando com Bachelard, principalmente com algo e com sonhos, isso fica bastante claro no momento em que ele diferencia a imagem material e a imagem formal. Então, ele está nos ajudando a ver que tem uma espécie de momento anterior
da materialização do mundo que se dá nesse encontro, né, na produção de uma relação entre uma coisa e outra. E isso independe da fabricação de uma imagem técnica visual, né? Mas o simples pôr em relação com a matéria do mundo, bem, é aí que acontece o processo da imaginação, não é no processo de produção. Uhum. E, Annelise, eu sei que você tem também trabalhos mais específicos sobre outros assuntos relacionados com isso também, mas se você quiser falar de alguns desses outros temas seus que você trabalha. Eu pesquisei durante um tempo, assim, todo o mestrado e o primeiro ano do doutorado, fotografia, me interessa muito pensar fotografia, e acho que tem tudo a ver com esse problema que no fim foi desembocar lá na tese, né? Tem essa coisa curiosa, né, de quando a gente está fazendo pesquisa, que a gente vai descobrindo quais são os problemas que a gente tem, né? E durante um bom tempo, quando estava pesquisando fotografia, me interessou, me parecia difícil assim entender por que tinha uma discussão muito grande entre a objetividade e a subjetividade na produção fotográfica, mas que na verdade não estava falando sobre critérios de noticiabilidade, não estava falando sobre modos de produção da fotografia, estava falando sobre outra coisa. E com o passar do tempo, essa outra coisa se materializou nesse problema aí da tese, que eu tentei perseguir na tese, que é a diferença de imagem para imagem técnica visual. Diferença no sentido de que é um braço, né, de uma coisa muito mais complexa. E aí uma coisa que eu gostei de trabalhar, fiz alguns artigos sobre isso, é a ideia do gatilho da experiência. Tem um trabalho quer dizer, não um texto, mas enfim, um trabalho que é desenvolvido já há um tempo por alguns pesquisadores de Londrina, aqui do Brasil, em fotografia, que é um pessoal que trabalha com fotografia e história, e eles usam metodologia da narrativa oral, enfim, uma série de coisas para trabalhar registro historiográfico urbano, e a fotografia aparece como uma ferramenta de pesquisa. E lá esse professor, que eu gosto muito, o Paulo César Boni, criou a ideia do gatilho da memória, a fotografia como um gatilho da memória. Então eles entrevistam as pessoas de gerações antigas, mostram fotografias da cidade, e aí elas vão lembrando de histórias que não lembravam. E muitas vezes falam de coisas que não estavam na fotografia. E aí eu pensei, ahá, né? Né? Ela está sendo conduzida a um outro universo de experiência. Tem uma lógica de reapresentação daquilo que foi representado na imagem técnica visual, que cria não só um conhecimento de causa no sentido discursivo, mas cria uma experiência de presente diante daquilo. E isso durante muito tempo na fotografia, principalmente numa linha bartesiana, foi pensado como uma recontagem do passado. Aquele isto foi do Barthes era o grande mote, assim. Mas a ideia é que quando a gente produz através da fotografia, através desse gatilho, um novo presente, assim a gente produz, na verdade, um futuro. A gente não produz de novo aquele passado, porque aquele passado já foi fotografado. E a ideia é que esse gatilho da memória do Boni me fez pensar num gatilho de experiência. E esse é o chance, assim, porque quando a gente está começando esse tipo de discussão, parece o tempo todo que a gente está dizendo, olha, a imagem é uma coisa legal, a imagem técnica visual é uma coisa pobre. E justamente não é isso. A ideia é o contrário. A ideia é que se a gente tem uma árvore com muita força, muita raiz, muito tronco, a imagem técnica visual vai estar lá na ponta, né? Vai ser uma florzinha. Mas ela, apesar de ser diminuta, de ser falha, de ser perceptível só para alguns, de acontecer, né? A flor nasce, morre, ela é super, né, volátil, é por causa dela que vai existir a próxima árvore. Então tem esse poder dessa coisa frágil, né? Quase como uma literatura menor, que é o poder desse gatilho de experiência, porque é através da fotografia que nos, né, paralisa, né, num poder assim medusal, que a gente acessa a imagem das tripas, né? Assim como através de outras mídias, né? Através de um livro que a gente lê, de uma história que a gente escuta, de uma música que a gente presta atenção, né? Então tem uma série de técnicas que podem nos conduzir a essa experiência. Justamente, né, por isso que lá aquela comparação era um erro categorial, porque eu estou falando de representação de um lado, quando eu falo de imagem técnica visual, e eu estou falando de experiência, estou falando de estética, de outro lado, quando eu falo de imagem. Então, nesse sentido, foi que a fotografia foi se transformando para mim como um objeto nobre para pensar essas coisas, sabe?
enfim, outras coisas, como do fotojornalismo, da história da arte, essas coisas. Uhum. E esse pensamento, quando você fala que existe um pensamento por imagem, ele é um pensamento que se organiza nas próprias imagens, quer dizer, não tem um sujeito que pensa esse pensamento, ele é um pensamento das imagens se constituindo. Sim e não. Sim, tem as imagens embaixo, elas embasam as possibilidades do pensamento. Mas tem o sujeito, ele é a pessoa que cria a imagem, não existe a imagem sem um corpo sujeito, né? Por isso que o Merleau-Ponty atravessa meu trabalho de uma maneira bem importante, porque ele dá a perspectiva, né? A gente não falou essa palavra até agora, mas acho que é a palavra fundamental quando a gente está falando de imagem, né? Por isso que eu acho importante falar de um pensamento por imagem, não de um pensamento simbólico, um pensamento mítico, que essas são grandezas que geralmente estavam errando por um exagero na universalização, né? Falar do simbólico na cultura, falar das tradições míticas, né? Você tem de falar de um sujeito que não existe, um sujeito anônimo, né? Um corpo de pessoas. Mas quando a gente fala de imagem, a gente está falando sobretudo de um sujeito que experiencia a imagem, né? Então, primeiro isso, o sujeito existe, sim, ele é muito importante. E a ideia do pensamento por imagem é porque eu estou tentando levar a sério, fazer esse gesto de levar a sério e tirar as consequências dessa premissa que está lá, muito escondidinha na teoria do imaginário, mas que é bem importante, precisa ser levada para frente, que é a possibilidade de colocar a imagem antes do conceito, né? Se fala da anterioridade ontológica da imagem em relação ao conceito, quando eu estou falando de teoria do imaginário. E, poxa, isso faz toda a diferença, isso vai criar, assim, uma maneira de relação com todas as coisas que a gente vai estudar completamente diferente, né? Porque é isso que vai permitir o Fernand Bourget lá, na proposta dele, dizer que, olha, quando eu estou diante de um pensamento representacional, eu estou diante de uma lógica dual, eu estou diante de uma imagem do dois, é essa imagem, né? Da qual a gente está falando, não é uma imagem figurinha. E quando eu estou no pensamento noturno, eu estou falando de uma imagem da mônada, de uma imagem da unidade, do uno, do olho uraniano, né? É esse conjunto de imagens que está lá nutrindo essa forma de pensar. E, enfim, não preciso dizer, porque é tanto óbvio nesse momento, que a saída seria, né, coadunal, a imagem do una com a imagem dualista, que seria, né, a imagem triádica, né? Então, antes de pensar que é o que acontece bastante nessa esteira aí do Lévi-Strauss, antes da gente se antecipar e dizer, então pensamento por imagem é igual ao pensamento noturno, não, veja bem, porque a ideia é que a gente também perceba que tem uma imagem por trás da razão, tem uma imagem por trás do código, por trás da representação, que é essa imagem do duplo, né? Que vai permitir que a gente pense a fotografia como imagem especular, por exemplo, que a gente pense o discurso como criação do sujeito histórico, né? E por aí vai. Uhum. Tá ótimo. Annelise, gostei muito da conversa. Não sei se você quiser dizer uma última coisa aí para a gente encerrar o papo. Não sei o que mais. Acho que tem uma última coisa que eu acho que é legal, que é uma brincadeirinha que eu gosto de fazer quando estou dando aula de fotografia ou falando de Flusser, que é, pelo menos na área da comunicação, quem está nessa fronteira da comunicação com a filosofia, volta e meia se bate nessa coisa da imagem técnica. E acho que a graça é a gente fazer uma leitura contrapelo disso aí, tentar inverter os termos e pensar na técnica da imagem, né? Que antes de se fazer técnica, ela tem uma técnica por trás, uma técnica de aparição. Talvez uma técnica de aparição da imagem seja a imagem técnica. É igual lá, a gente bota as duas em relação de uma maneira bastante democrática, cada uma com a sua legitimidade, mas também cada uma no seu reinado. Maravilha. Se você depois puder deixar para mim os links aí dos seus textos, eu coloco na descrição para o pessoal que se interessar. Maravilha. Né? E agradeço muito a presença, a exposição que você fez, muito clara, muito sucinta também. Gostei muito da conversa. Eu que agradeço, Caio. É isso, boa noite. Então, pessoal que assistiu também agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.